Imagina identificar a origem de uma queixa, de um sintoma, sem toque, sem encostar na pessoa. O cliente está lá do outro lado do mundo, do continente, apenas por frequências energéticas. Parece ficção científica, não? Mas durante anos, o conceito de biorressonância à distância foi recebido com ceticismo. Atendimento online com biorressonância era loucura, isso não existia. Mas e se hoje, com todos os estudos que estão aí, começar a revolucionar isso? Então, junte-se a nós, enquanto mergulhamos nas evidências e exploraremos se essa terapia impossível poderia ser o futuro do bem-estar. Então, eu sou Patrícia Domingos, eu sou professora de biorressonância e aqui nesse canal eu sempre falo do universo dessa técnica que é libertadora. Então já dê o seu like, já se inscreva aqui no canal e passe esse vídeo também para frente, tá? Porque a biorressonância ainda é muito pouco falada e as pessoas precisam saber disso. Mas você talvez já esteja cansada de tratamentos convencionais que apenas arranham ali a superfície dos seus problemas de saúde, não é mesmo? E se houvesse uma forma de influenciar o seu bem-estar sem intervenção física, sem nem pôr a mão em você, não importa de onde você esteja. A ideia da biorressonância à distância promete exatamente isso. Mas antes de descartar como fantasia, estamos analisando os estudos para mostrar exatamente o que está sendo explorado. Então, será que isso pode ser a peça que faltava na sua jornada de saúde, até para você se tornar terapeuta e começar a atender as pessoas? Então, hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da biorressonância, como um aurímetro pode detectar o seu campo energético mesmo sem você esteja presente. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pelos fundamentos da física quântica e da biofísica que vão mudar a sua forma de ver a saúde e o universo. Então, vamos ver aqui sobre o aurímetro, que é a base da biorressonância. Pronto para começar? Vamos entender que o aurímetro, ele é um instrumento, né, da biorressonância, que nas mãos de um operador treinado, de um terapeuta, ele funciona como um decodificador de informações muito sutis. Não é o aurímetro que é a mágica, é o terapeuta, entende? Que vai fazer todo esse rastreamento usando o aurímetro. Então, ele nos permite delinear e medir o comprimento, o comprimento não, a leitura do campo eletromagnético de cada pessoa, de objetos, de lugares, de ambientes. Então, pense nele como se ele fosse assim uma antena muito sensível. E a biorressonância é justamente isso, é identificar a frequência, o campo eletromagnético que é único de cada órgão, de cada pessoa, de cada célula, de cada tecido. Cada um tem a sua assinatura vibracional específica. Então, quando estamos em equilíbrio, essas frequências estão harmoniosas. Quando há um desequilíbrio, essas frequências se alteram. Então, a ressonância nesse contexto acontece quando há uma comunicação entre dois fatores que compartilham a mesma frequência. É como sintonizar uma rádio. Você precisa encontrar a frequência certa para ouvir uma música, não é assim? Mas como isso se aplica ao nosso corpo? A biofísica nos mostra que o corpo humano é essencialmente um sistema bioelétrico. Somos feitos de uma solução salina que conduz eletricidade, que geram bioeletricidade química. O próprio Albert Einstein já afirmava que todo corpo, em virtude de sua constituição atômica, possui um campo de energia eletromagnética. Isso significa que não somos apenas matéria, somos também energia e informação. Não é incrível, gente? Então, agora a grande pergunta: como que essa detecção pode acontecer à distância? A resposta está em uma compreensão mais profunda da informação e dos campos que nos cercam. Então vamos lá. O Dr. Máximo Citro, em sua obra, seu livro, O Código Básico do Universo, argumenta que a informação é o elemento fundamental do cosmos. Ela é invisível aos nossos sentidos, mas está em todo lugar e determina tudo. Ele descreve o universo como um campo de informação, onde as leis da natureza são algoritmos baseados em informação que governam a ação e a evolução de tudo que existe. E essa informação não é apenas eletromagnética, ela é a essência do campo, contendo detalhes sobre a forma, dimensões, peso, cor, fisiologia e até potenciais patologias de uma substância física, por exemplo, como detalhado muito bem no Código Básico, que é o livro que ele escreve, e também na Biologia da Crença, de Limpton, também escreve sobre isso. Então, você não vê os dados viajando pelos cabos, né? Vamos pensar aqui na internet? Você não vê.
muito menos pelo ar, mas eles estão lá. Então, conectando pessoas e informações instantaneamente. O universo, nesse sentido, é uma rede universal de computadores, onde a comunicação ocorre por não localização, sem limites para armazenar e transmitir dados. Então, aqui entra um conceito fundamental da física quântica, a não localidade. Na mecânica quântica, partículas que estiverem em contato podem permanecer interligadas, influenciando-se mutuamente, independente da distância que as separa. É como se a informação sobre uma estivesse instantaneamente disponível para a outra. Essa é a base de que alguns cientistas chamam de emaranhamento quântico. Bom, agora imagine que você tem duas moedas mágicas, só para a gente entender, tá, gente? Que foram conectadas no momento em que foram criadas. Você envia uma moeda para o Japão e a outra fica aqui no Brasil. No mundo normal, cada moeda teria a sua face, né? Assim, já definida, cara ou coroa. Mesmo que você ainda não tivesse olhado, mas no emaranhamento quântico, essas moedas não têm uma face definida, até que uma delas seja observada. No momento em que você joga a sua moeda e vê que deu cara, a outra é o que, gente? Automaticamente, instantaneamente será coroa, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância. Ou seja, a distância não importa. Podem estar no mesmo laboratório ou separadas por anos-luz. A informação ela é instantânea, desafia até a velocidade da luz, o que intriga cientistas até hoje. Então, teve até um outro cientista, o biólogo Hubert Sheldrake, que é um biólogo inglês, que ele estudou, por exemplo, ele propôs a teoria dos campos morfogenéticos. Ele sugeriu que existem campos invisíveis e o comportamento que organizam a forma e o comportamento dos sistemas vivos, transmitindo informações através do espaço e do tempo. Pense em como um cardume de peixes ou um bando de pássaros se movem em perfeita sincronia sem um líder aparente. Então, o que aconteceu? O Geotraker argumentou que eles estão acessando um campo de informação já compartilhado. Da mesma forma, gente, aqui entra a biorressonância à distância. Sugere que o campo energético de uma pessoa, contendo todas as suas informações de saúde, pode ser acessado e lido por um operador treinado, ou seja, um terapeuta treinado, mesmo que a pessoa esteja fisicamente distante. Então, imagine que você tem aqui um controle remoto, tá? Universal. Ele não precisa estar fisicamente conectado à sua televisão para mudar o canal, entende? Ele envia um sinal, uma informação que a TV capta e interpreta. No caso do aurímetro à distância, o operador, quer dizer, o terapeuta, através de uma amostra biológica, pode ser um fio de cabelo, ou também pode ser uma foto, um testemunho, algo que serve de representação informacional da pessoa que ela vai testar. Então, o que vai acontecer? Vai sintonizar com o campo energético dessa pessoa. E o aurímetro, então, vai fazer essa leitura do campo eletromagnético, dessa informação que foi acessada. E isso não é mágica, isso é exploração dos princípios físicos que ainda estamos começando a compreender em sua totalidade. Então é importante ressaltar, gente, que embora existam equipamentos eletrônicos de biorressonância que utilizam, né, softwares, geradores de frequência, nós não precisamos de nada disso. O aurímetro, em sua essência, ele já é um instrumento. Ele não é um aparelho eletrônico, mas ele vai fazer essa leitura, sem precisar de equipamento eletrônico. Então, a sua eficácia reside no conhecimento do terapeuta, do operador e na sua capacidade de interpretar as respostas do instrumento ao interagir com o campo informacional. Não se trata de um dom especial, mas de uma habilidade que pode ser desenvolvida com treino, com técnica. Assim como aprender um instrumento musical ou como dirigir um carro, você precisa aprender, treinar. Assim é a biorressonância. Então, quais são os benefícios práticos dessa abordagem? Então, muitas das minhas alunas já perceberam na prática que a biorressonância pode identificar desequilíbrios energéticos antes mesmo que eles virem problemas sérios de saúde. Então, uma delas, inclusive, me contou que conseguiu testar o filho à distância. O filho estava viajando e ele estava lá com dor de cabeça e descobriu que não era apenas nervoso, ansiedade, não. Era um problema alimentar mesmo, era algo que ele estava comendo.
que estava causando dor de cabeça. Então, outra relatou, por exemplo, que descobriu a causa das cólicas da netinha. A gente também é à distância, tá? Algo que exames médicos não tinham mostrado. E quantas vezes nós, mulheres, não ficamos semanas cansadas, com queda de cabelo, dificuldade para dormir, e vamos procurando ajuda, e o corpo já está gritando, berrando, pelo amor de Deus. E a biorressonância antecipa isso e te dá o caminho da prevenção, mesmo que você faça essa consulta à distância. Então, para você que quer cuidar melhor da sua família, até pensar numa nova carreira, essa técnica é uma oportunidade, sim, porque imagine você poder identificar se o seu marido está intoxicado de metais pesados, se a sua filha adolescente está com o sistema nervoso sobrecarregado, ou se você mesma precisa de um suporte emocional, você não fica mais no escuro, sem saber o que fazer, mas consegue agir de forma direcionada, personalizada. Eu sei que é uma dúvida que é muito comum. Ah, mas será que a minha família não vai achar estranho isso? Isso não tem a ver com religião. Ainda mais quando a gente fala que vai fazer um atendimento à distância. Então, eu quero reforçar que a biorressonância não tem nada a ver com crença, com fé, com misticismo, com religião, nada disso. É um estudo do campo eletromagnético do corpo, algo que pode ser medido e explicado com base na física e na biologia. É como se fosse uma lupa que vai ampliar informações sutis que os exames convencionais ainda nem mostraram. Então, pense na acupuntura. Há alguns anos, muita gente via como algo diferente, tinha um preconceito, e hoje? Hoje ela é reconhecida até pelo SUS. Então a biorressonância está nesse mesmo caminho. Não é mágica, não é misticismo, é física, aplicada de uma forma integrativa, prática, acessível. Também, muitas das minhas alunas, mulheres, provavelmente como você também, acima talvez de 50 anos, terapeutas. Oh, gente, quando eu falo mulheres, aqui mulheres e homens, tá? Terapeutas, aposentados, todo mundo em transição de carreira, encontraram na biorressonância não apenas uma nova profissão, mas uma paixão. Você sabe por quê? Porque elas superaram o medo de não aprender, o receio da família. E hoje são referências, inclusive, nas suas comunidades, aplicando a técnica com segurança e tendo resultados. Sabe o que é mais incrível? Nenhuma delas tinha um dom especial. Elas tinham apenas a vontade de aprender e se dedicar à técnica. Aprender a dirigir o carro, entende? Fazer a biorressonância à distância, que é possível, tem explicação. E eu quero que você imagine agora mesmo, tá? Uma oportunidade abrindo para você, só que dessa vez de uma forma ainda mais acessível. Eu acho que eu nunca fiz isso antes, mas a gente vai ter uma condição super mega exclusiva, que é a nossa Black Friday, a Black Ressonante, que está por vir. Então você, como terapeuta de biorressonância, ou você também que quer ajudar a sua família, quer, ou às vezes, pode atuar também em consultórios, spas, centro de bem-estar, ou até fazer os seus atendimentos, né, exclusivamente à distância, como muitas das minhas alunas, alcançando pessoas em qualquer lugar. Você vai se tornar uma profissional diferenciada, com uma ferramenta inovadora que ajuda a encontrar os equilíbrios energéticos, tá certo? Então, aprofundar nesse conhecimento é investir em você, na sua capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, gente, se você gostou desse conteúdo, então se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e fica de antena ligada que em breve nós teremos a nossa Black Friday Ressonante Infinita.